Fala Tricolor, sou o Felipe Duque, historiador e tricolor, e hoje nós vamos falar sobre uma das maiores fake news da história do Fluminense. Trata-se da história do pó de arroz. Antes, ative o sininho, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo entre amigos e amigas. Segue a vinheta. Quem nunca ouviu falar da famosa história que os jogadores do Fluminense passavam pó de arroz no rosto? Isso daí, inclusive, tricolores reproduzem essa mentira como se fosse verdade. Quando nós questionamos, as pessoas que reproduzem essa mentira, como que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, a maioria é aquela famosa coisa do Chicó, do Auto da Compadecida. Eu sabe me falar, só sei que foi assim. Inclusive até historiadores sérios reproduzem essa mentira sem fazer uma pesquisa de fundo na real o que aconteceu. Nesse vídeo aqui eu vou explicar detalhadamente a partir de pesquisa, algumas fontes que eu tive acesso, alguma proposição, mas bem distanciado do que essa mentirada do que eles colocam. Bom, essa história começa com um grande jornalista e dono do Jornal dos Esportes, Mário Filho. Todos sabem, Mário Filho era flamenguista, irmão do grande Nelson Rodrigues, que era tricolor, e proporcionaram a popularização, a hegemonia do Fla-Flu no Rio de Janeiro. Inclusive o Mário Filho ele cria esse contraste como o Flamengo, o time popular, o time do povão, o time dos pobres, o Fluminense é o time da elite, da aristocracia, dos ricos. Mário Filho desenvolve essa narrativa e ela acaba pegando, embora a gente saiba que hoje, até naquele período era inadmissível, o Fluminense sempre foi um time de todos, conforme o próprio slogan ele reitera. Essa história surge a primeira vez numa coluna do Mário Filho no Jornal dos Esportes de 1952. Ele diz que um ex-jogador do América, que rachou com o América, chamado Carlos Alberto Neto, para poder esconder sua cor, que não era bem aceita no Fluminense, ele era negro, ele passa pó de arroz no rosto, e conforme vai jogando, vai suando, aquele pó de arroz vai desmanchando e a torcida do América começa a gritar pó de arroz numa ofensiva querendo caracterizar o Fluminense como racista. Primeira coisa, vamos localizar o fato histórico, tá? Isso é o mais fundamental para o historiador. Lembra que eu falei com vocês nos outros vídeos que o primeiro campeonato carioca em 1906, e a partir dali o Fluminense tem uma hegemonia, o Fluminense é tetracampeão carioca, inclusive ganhando o campeonato de 1911, tá? 1910 o Botafogo vence. Só que depois da vitória do campeonato de 1911, o Fluminense tem um racha, uma série, alguns jogadores do time titular, a grande maioria, saem em discordância com o comitê para fundar o departamento de futebol do Flamengo. Aí em 1912 o Fluminense faz um campeonato sofrível, fica em quinto lugar. Em 1913 a mesma coisa, também faz um campeonato totalmente esdrúxulo, que não corresponde à altura da grandeza do clube. E o América é campeão em 1913. Só que em 1913, após o América ser campeão, começa uma série de desentendimentos ali dentro do clube. E 70 jogadores e sócios, eles saem do América e vão para o Fluminense, incluindo o próprio Carlos Alberto Neto citado e também o grande goleiro, o ídolo tricolor Marcos Carneiro de Mendonça. O Carlos Alberto Neto ele era uma figura enigmática, No próprio América, ele nunca jogou no time principal do América, ele era sempre do chamado time B, vamos colocar assim. Ele era um garoto de 17 anos, extremamente tímido, com muita espinha no rosto, tá? E que ele também acaba sendo conduzido junto com o Marcos Carneiro para o Fluminense. O avô de Carlos Alberto Neto era um fotógrafo ali do século XIX, naquela época, um fotógrafo artesanal, que, fotografava paisagens. Naquela época, isso era considerado uma coisa rara, porque a fotografia era muito cara, nem todos tinham acesso à fotografia, a máquina ainda estava começando a surgir no Brasil, E o pai do Carlos Alberto Neto, ele segue a mesma condição do pai, só que ele vira um fotógrafo de formaturas, casamentos, aquela coisa toda. Ele tem um ateliêzinho ali na Rua da Carioca. Tanto que o pai do Carlos Alberto Neto, ele começa a frequentar os espaços de elite, porque ele vai fotografar
esses grandes eventos, né? No Rio de Janeiro tinham poucos que faziam isso e com o nome, né? Ele já trazia já a marca do pai, que foi um grande fotógrafo, e ele acaba tendo uma inserção nesses espaços ocupados pelo conjunto da burguesia carioca. E essa ocupação dele na burguesia carioca acaba também, ele não era o Carlos Alberto Pai, ele não era uma figura rica, vamos colocar assim, mas era uma pessoa que tinha ali essa entrada. E ele começa a incluir o filho também, né? Primeiro se associa ao América, que era considerado um clube de elite ali da Tijuca, mas depois eles vão para o Fluminense, que é considerado o clube assim, né? Como a gente já falou várias vezes, que é o clube onde aconteciam as coisas na República, né? Existia, inclusive, uma seleção muito forte para ver quem podia entrar, quem não podia entrar. O Fluminense era um clube rigoroso junto aos seus associados no período. E o Carlos Alberto pai, ele consegue se associar, e o filho, porventura, acaba também se associando, né? E acaba virando jogador do time principal. A questão mais fundamental que uns historiadores tocam é a referência que o Mário Filho usa para o Carlos Alberto Neto, né? O jogador, que era uma pessoa extremamente afeminada, delicada, né? Possivelmente Carlos Alberto não era hétero, vamos colocar assim. E o Carlos Alberto Neto, ele inclusive durante toda a vida, né? Depois ele virou funcionário público. Lembrando que naquela época o futebol era amador, ele sai do futebol, vira funcionário público, vai trabalhar nos Correios. Ele não deixou herdeiros, não tem nenhum registro de esposa ou filhos. Ele viveu a vida inteira solteiro, ele trabalhava nos Correios, né? É funcionário público, era chamado de Carlinhos por lá, e ele morreu em fevereiro de 1951, segundo os jornais da época, por suicídio. O mais interessante é que a coluna do Mário Filho, que fala sobre o Carlos Alberto, é um ano depois da morte dele, é de 52, né? Carlos Alberto morre em 51, Mário Filho faz a coluna em 52, ou seja, nunca saberemos a veracidade dessa história do Mário Filho, porque o Carlos Alberto não estava vivo para dizer se era real ou não, ou ele deixou herdeiros que pudessem estar defendendo a figura ali do seu pai, ou tio, ou avô, que seja. Os jornais da época denunciavam possivelmente suicídio. É a única notícia que a gente tem, mas era um homem solteiro, né? Uma característica muito comum naquela época. Homens solteiros geralmente eram gays. E isso acaba casando muito com a ideia que o Mário Filho já fazia, né? Referindo para ele de forma como um afeminado. Mas como eu disse para vocês, eu não tenho dúvida alguma que o Grito do Pó de Arroz ele tem um viés totalmente homofóbico, tá? Eu vou explicar por quê. O Carlos Alberto, como eu falei para vocês, ele era do time B do América, então ele não era usado, era um jogador inexpressivo lá dentro do América, era um garoto de 17 anos, né, pouco acionado, um time muito bom, que foi campeão em 1913, não tinha por que ele ter de fato espaço ali. Quando vai alguma coluna dos jogadores do América pro Fluminense, daquele time campeão, você tem figuras emblemáticas como Marcos Carneiro, mas você também tem Carlos Alberto, que vai ser utilizado no time principal. E quando ele é acionado, ele é um jogador que faz excelentes participações. Inclusive no Campeonato Carioca de 1914, nos amistosos pré-carioca, você vai lá resgatar as estatísticas, o Carlos Alberto foi fundamental nas partidas. Teve um jogo contra o Botafogo, que o Fluminense ganhou de 8-1, ele fez 3 gols, né? O Botafogo é uma equipe forte naquele período. E outros jogos, contra o São Cristóvão e afins, ele sempre teve alguma participação decisiva, seja com passe ou seja com gol. Então ele vai ganhando a titularidade na equipe do Fluminense em 1914. E naquele Carioca também, apesar do Fluminense não ter sido campeão, né? O campeão foi o Flamengo, o Fluminense teve melhor ataque, praticamente 10 gols a mais do que o Flamengo. Isso mostra como é que o Carlos Alberto era uma figura ali central no que tange a armação das jogadas e também ofensivamente. E a pergunta que fica é: por que é pó de arroz? Primeira coisa, a gente tem que resgatar a história para não reproduzir essa coisa deslocada da realidade, ligando esse grito a um viés racista, como Mário Filho tirou, né, criou essa solução e muita gente foi embarcando, né? Por quê? Eu vou explicar. Primeira coisa, vamos lembrar que o Fluminense já nasce com fama de time afeminado. Lembra que eu falei no último vídeo que o futebol, quando ele surge, é uma coisa de mulheres, uma coisa de meninas, né? O próprio Mário Filho coloca, é uma coisa de bailarinas saltitantes, né? O esporte de macho mesmo era o remo. Então o Fluminense já inicia, como é um clube só para prática de futebol,
já com essa carga pejorativa do ponto de vista da sociedade carioca como tal. É um clube, né? Todo mundo fala, o Fluminense é aquele clube que disputa aquele esporte de viado, vamos colocar assim. Para vocês terem noção, no próprio racha do Flamengo, quando ele vai constituir o departamento de futebol em 1912, os jogadores do Remo não permitem que se use a camisa do Remo por causa, né, justamente dessa leitura homofóbica. Falava assim, né, esse esportezinho afrescalhado vai usar a mesma blusa que nós, os machões, né, os topzão do Remo. Então o futebol era visto ainda antes da sua popularização como coisa de menina. E o Fluminense, como é um clube que nasceu só para a prática do esporte, o Fluminense já começa a ser visto daí no viés mais homofóbico, vamos colocar assim. E o futebol, conforme ele vai se popularizando, né, ele vai tomando um ar mais viril, né? Mas o Fluminense ele vai carregar essa caracterização por parte dos adversários também da forma como sócios das Laranjeiras do Fluminense ele iam ao jogo. Ia todo mundo emprequitado, arrumado, como se estivesse indo numa ópera. E eu estou falando não só da elite, mas também os populares, que eram tricolores, o próprio Chico Guanabara, né? O próprio Mário Filho narra que ele se arrumava todo, se aprumava, ia na barbearia, fazia barba, botava um lenço. Então o futebol para os tricolores era como se fosse um teatro, né? Então ele se emperequitava todo, né? Diferente dos outros torcedores que iam mais, vamos colocar assim, a vontade naquela época não existia, mas não se ligavam tanto para o evento como se fosse algo super grandioso, né? Então outro fator também que o Fluminense quando funda o futebol no Rio, no Brasil, ele vai carregar uma coisa muito do futebol inglês, de tático, né? Daquela coisa bem britânica, nobre, aristocrata, de fazer passes, de se pensar o futebol de forma taticista, né? Sem compreender muito como um aspecto de jogadores individuais. Vai pensar o esporte como algo coletivo, né? E conforme o futebol vai se popularizando, você vai entrando novos mecanismos, como por exemplo o drible, a ginga, um contra um. E o Fluminense tinha horror desse tipo de coisa porque achava que o futebol tinha que ter menos contato possível, tinha que ser um esporte de cérebro, de passe, de tática. Conforme você vai entrando jogadores que praticavam remo, né? Como São Cristóvão e o Flamengo, que já tinha essa prática máscula, viril, começam também a zoar. O Fluminense é aquele time que não quer que não me toque dentro de campo. Uma coisa assim bem homofóbica também. Só que diferente daquela época, né? Hoje em dia as pessoas vão no estádio, xingam, né? Como os adversários sempre falam, time de viado, né? Referência ao Fluminense. Naquela época você não tinha um costume de xingar nem dentro de estádio, nem assim cotidianamente. As pessoas tinham uma polidez na fala, né? Você evitava o máximo se utilizar de mecanismos verbais, enfim, oratória que envolvesse algo esdrúxulo. Isso falando, logicamente, de uma elite. E não se podia, por exemplo, chamar dentro de Laranjeiro Fluminense de time de viado, né? Porque isso daí seria um escândalo, né? Possivelmente aparecer todos os jornais, e enfim, ia ser um Deus nos acuda. Então qual foi a solução? O pó de arroz, né? O pó de arroz sintetiza a homofobia da sua forma assim mais branda, né? Porque você está ali falando de uma coisa emperequitada, uma coisa afeminada, uma coisa, enfim, uma coisa gay, né? Vamos colocar assim, mas sem que se utilizasse de uma forma grosseira que na época não seria bem quisto. Você ainda tinha entre os jogadores do Fluminense sujeito como Marcos Carneiro de Mendonça, que carregava a famosa fitinha roxa, né, dada pela sua esposa, mas que os adversários faziam também chacota. Olha lá, ele tá todo emperequitado, tá cheio de adereços, esse time é muito afeminado, tinha muito essa coisa no período. E como surge essa história do Carlos Alberto passar pó de arroz na cara? O Carlos Alberto era um menino, como eu falei para vocês, muito tímido, afeminado, né, como o Mário Filho deixa subentendido ali, e que ele tinha muitas espinhas na cara. Então ele passou um creme semelhante ao que seria hoje o famoso Minâncora, né? E a orientação, a bula desse remédio que ele passou no rosto para as espinhas era passar pó de arroz depois no rosto para não ficar com a cara engordurada. Não tem nenhuma relação com o racismo. Isso, inclusive, está em vários jornais da época, né? A orientação desse produto, que se passasse a pó de arroz após
você passar todo o creme no rosto, né, por causa das espinhas, para não ficar oleoso. E naquele dia 13 de maio de 1914, 13 de maio também é uma data mística, né, porque é o dia da abolição, e houve de fato uma forçação de barra do Mário Filho para poder inventar essa história, né, para criar algo emblemático de data e tudo mais. Mas é nesse dia que ocorre o famigerado grito dos torcedores do América pro Carlos Alberto Neto. Como eu falei para vocês, os torcedores do América estavam extremamente irritados porque o time campeão de 1913 agora estava todo no Fluminense. E um garoto afeminado, né, tímido, que então era do time B, não era ali do métier, da elite, né, da burguesia carioca. Eles tinham que procurar um Cristo para sacrificar. E aí, de fato, tinham que chamar o Fluminense de time de viado, né? Porque, enfim, como eu falei para vocês, naquela época esse linguajar não era permitido, fora ou dentro dos estádios. E aí eles vão criar o pó de arroz, né? Para criticar lá, olha lá, algo do tipo, gente, o viadinho tá com pó de arroz na cara. Seria algo nesse sentido. Não tem nada de racista, até porque naquela época sequer existia essa conscientização. O racismo era extremamente, além de estrutural, ele era extremamente naturalizado. As pessoas, mesmo que fosse um jogador negro passando pó de arroz na cara para esconder o racismo, os torcedores não teriam essa perspicácia crítica para poder fazer essa avaliação, né? Isso era extremamente naturalizado. O viés foi mais homofóbico mesmo para ofender o Carlos Alberto e como um todo ofender o resto do Fluminense. Não é à toa que depois todos os clubes, Flamengo, Botafogo, Vasco, quando vai criar seu departamento de futebol uma década depois, vão continuar reproduzindo o pó de arroz para a torcida do Fluminense, que vai ficar irritada, né? Porque vamos partir da seguinte perspectiva, gente. O Fluminense é racista, ok. Então, para que você vai se incomodar num período onde o racismo é naturalizado e, teoricamente, se enxergam os negros sob uma perspectiva subalterna? Para que você vai se incomodar com um xingamento como esse? Você vai se incomodar com um xingamento, ele vai fora das convenções do período, que, no caso, é o questionamento da sua virilidade, da sua masculinidade, que é, no caso, o pó de arroz, que está ligado extremamente à ideia do gay. Então é por isso que os torcedores do Fluminense ficavam irritados. Não ficavam irritados pó de arroz com racismo, isso tem absolutamente nada a ver. Isso é uma invenção do Mário Filho que foi reproduzido. Eu já procurei, já cacei, inclusive recorri a outros historiadores, não existe nenhuma fonte historiográfica real que reproduza essa história do Mário Filho estrito sensu. Não tem nenhum lugar, nem jornais da época, nem depoimentos, não tem nenhuma declaração de familiares, não tem absolutamente nada, somente um texto do Mário Filho de 1951, que as pessoas reproduzem essa fake news de forma que não se faça uma pesquisa qualificada. A única informação, né, sobre essa história é do próprio Marcos Carneiro de Mendonça, né, que eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Ele fala que todo mundo passava talco no rosto, né, depois da barba, e o rapaz, o Carlos Alberto Neto, ele passava pó de arroz. Por quê? Por causa daquela questão que eu falei para vocês da bula, né? A história do pó de arroz é muito simples. Havia um rapaz, Carlos Alberto, que veio conosco do América para o Fluminense, mas ele fazia a barba, e em vez de fazer a barba e deixar com a sua cor natural, ele, em vez de botar talco, ele punha uma coisa branca assim, então fazia um contraste muito grande entre uma parte e outra do rosto. Então os torcedores começaram a chamar o time do Fluminense de pó de arroz. O talco é uma coisa só para aliviar o pós-barba. O pó de arroz não, ele tem a função de proteger o rosto, que conforme estava na bula do remédio, você tinha que esconder aquelas espinhas, o rosto engordurado. Só com um menino de 17 anos, gente, né, tímido, como é que ele vai ter noção que quando ele corresse aquilo ia se desmanchar no sol? Inclusive o próprio Mário Filho, numa coluna depois, anos depois, que eu vou colocar aí também na tela, ele vai reiterar essa coisa, que o tricolor está sempre vinculado ao pó de arroz como uma coisa afeminada, de gay, né? Que tem uma matriz extremamente homofóbica ali de fundo. Durante anos e anos se considerou o Fluminense como um ninho de não me toques. Daí o pó de arroz.
O Fluminense foi a bonequinha de seda na competição das torcidas. Levaram os rubro-negros para Álvaro Chaves um sino, imitando o sino olímpico de Berlim. A inscrição do de Berlim era: "Eu chamo a mocidade do mundo". A do Fla-Flu era: "Eu chamo a bonequinha de seda". Um dia, porém, o Botafogo lamentou-se, apontando Patesco de tornozelo quebrado, Otacílio maquiado por Tim, Carvalho Leite contundido, Aimoré com dedo duro, e diziam que o Valente morava em General Severiano. O Fluminense gostou de ser apontado como Bamba, avisando que o pó de arroz era para tapear. Em fitas de cinema a gente vê, quando em quando, transformações semelhantes. O mocinho vira a fera, mete o braço em todo mundo. Inclusive, ali em meados de 30, os clubes começam a chamar os outros de pó também, como o grande intelectual Coelho Neto fala. O Flamengo vai ser o pó de mico, né? Aquela coisa que coça. O Vascaíno vai ser o pó de Pérsia, que era um pó muito colocado para espantar cupim. Então eles vão começar a chamar um outro de pó. Só que não pega, né? No Fluminense acaba mesmo que pega porque é mais ofensivo, tá ligado? Né? Uma ideia de masculinidade que, se hoje a gente está em 2020, né? É algo extremamente frágil, vocês imaginem em 1914, 1920. Somente em 1951, que um diretor do Fluminense, percebendo que não daria mais para ficar se irritando com esse xingamento de pó de arroz, né, que seria, vamos colocar hoje, o time de viado, o que ele faz? Num Fla-Flu ele coloca uma caixa de pó de arroz gigantesca, arroz, de lá dentro sai uma bola. A partir daí a torcida do Fluminense incorpora, começa a levar talco, né, para, enfim, similar o pó de arroz nas arquibancadas, e se torna um símbolo do clube. Agora vamos para um âmbito mais epistemológico da coisa, que a gente fala nas ciências humanas, é o estudo do conhecimento, né? De por que essa história do pó de arroz e esse vínculo racista do Fluminense ela se convencionou. Bom, isso daí a gente vai ter que recorrer a Mário Filho. Essa coisa começa a engatinhar a partir de 1990. Por que eu estou falando isso? O livro do Mário Filho, que é essa compilação de vários textos que ele escreveu para o Jornal dos Esportes sobre a história do negro no futebol, ele é lançado em 1964, mas naquele período o livro ficou jogado às traças, né? Circulou em alguns meios intelectuais, mas não teve muita repercussão. Até que ele é reeditado em 1990. Por que 1990? Em 1990 a gente começa a ter a incorporação, né? Você começa a ter uma entrada nos círculos universitários brasileiros, na intelectualidade brasileira, nos movimentos sociais brasileiros, debate no que tange a identidade, mulheres, negros, LGBTs, aquela coisa toda. E aí o livro é relançado em 1990, né, a segunda edição, depois outra edição lançada também em 1994. E a partir, né, em 2003 você tem uma outra edição e finalmente em 2010 você tem a quinta edição do livro do Mário Filho. Só que quando a gente está falando de debates identitários, mas e o que isso tem a ver com futebol? Os debates referentes à história do futebol eles começam a ser mais intensos na historiografia a partir dos anos 2000. E esse livro do Mário Filho vai ser tomado como uma bíblia pelos historiadores do futebol. Bom, e a obra do Mário Filho, como eu falei para vocês, ela é um compilado de depoimentos, né, que ele pegou de ex-jogadores de futebol, torcedores, dirigentes. Então, assim, não tem um rigor científico sobre a veracidade delas, porque não existe uma fonte que evidencie isso, né, que se permita, de fato, você fazer uma crítica concreta em relação ao que está sendo falado ali. Dentro dessa perspectiva, muitos historiadores, pessoas sérias da historiografia do futebol, elas reproduzem o que está escrito ali como se fosse verdade absoluta, né? Sem cumprir o seu papel de historiador, que é ir correr atrás das fontes, fazer uma crítica, etc. e tal, e buscar. E nessa brincadeira o Fluminense acaba, né, entrando numa lógica maquineísta. O Fluminense é o vilão e os outros são os bonzinhos, né? O Fluminense é o clube racista, elitista, e todo mundo é bonzinho. Só que quando a gente vai resguardar de fato e ir atrás das fontes, a gente percebe que não é bem assim. O Pó de Arroz tem uma matriz homofóbica, como até hoje o Fluminense é um clube muito atacado pelas torcidas adversárias nessa perspectiva. Como eu falei para vocês, o Carlos Alberto Neto, não existe nenhuma fonte que ele reitere ao que o Mário Filho falou. E ele, como ele não deixou herdeiros, enfim, nunca fizeram uma interlocução dos seus
do seu possível irmão, que eu também pesquisei, ele não morava no Rio de Janeiro, né? Morreu logo depois dele também. O seu pai morreu um pouquinho mais para frente, mas nenhum repórter na época, nenhuma pessoa, né? Porque a coluna do Mário Filho era uma coisinha pequenininha ali, quase ninguém lia aquilo. Depois que ela tomou uma outra proporção a partir desses estudos identitários, ninguém correu atrás, né? Eu comecei a pesquisar, tem várias fontes aqui, a maioria dessas fontes reitera o que eu estou falando, tanto que posteriormente eu quero até escrever um livro sobre, tá? Mas por enquanto são estudos que estão bem embrionários, né? Ainda estou escrevendo aos pouquinhos, estou formatando as fontes, mas eu estou aqui compartilhando com a torcida tricolor porque é uma fake news que nos atacam cotidianamente, né? Eu vi esses dias na mídia, mais uma vez, reproduziram essa mentirada. Então é importante que todo tricolor tenha ciência, quando alguém for, fake news, racismo, você fala, não, a matriz disso daí é homofóbica, eu vou explicar por quê. Acho que esse vídeo aqui dá uma diretriz para você, tricolor, fazer uma discussão acerca. Tá bom? No mais é isso, saudações tricolores, não esquece de apertar o sininho, se inscrever no canal, curtir, compartilhar entre amigos, tá bom? Essa coisa do pó de arroz foi o pedido de algumas pessoas, né? Enfim, se você também tiver sugestões, coloca aí que eu vou trazer os eventos pra gente ir debatendo. Tá legal? Abração, pessoal!